Fabiola, primeiro, obrigado por nos receber. É uma honra estar aqui. A gente que participa da sua vida com móveis e design e arquitetura já faz anos. Essa casa sua que já passou... Eu falo até, brinco, que você ama design, porque assim, já passei por todos os processos da sua casa, da clínica. Sim, exatamente. Queria entender um pouco, a última vez que você me procurou foi para arrumar a priori a parte externa, que é aqui onde a gente tá. Eu lembro claramente que você falou, Gabriel, a gente recebe muito e a gente gosta de pôr um cinema aqui. Então eu preciso de um espaço que eu possa mostrar. Fala um pouquinho pra gente. Aqui na minha casa eu gosto muito que as pessoas fiquem à vontade. Então, normalmente, em geral, o meu marido, ele gosta de cozinhar, eu gosto de arrumar a mesa, e a gente chama pessoas, né, aqui em função de casa, eu gosto que todo mundo fique muito à vontade. Então, normalmente, ele cozinha aqui na área externa, essa parede aqui ele acaba colocando um telão, então a gente gosta, assim, mesmo quando tá com os amigos ou com a nossa própria família, os pais, estarem aqui nessa área externa, né, já integrar com tudo. Até por isso que frisou tanto o cinema, uma das opções foi um sofá de área externa, foram as poltronas super confortáveis, a mesa champanheira, que veio agregar isso com o que ele gosta, que vocês gostam, né, que é receber. Exatamente, uma coisa prática para não ficar toda vez que estivesse recebendo, eu vou ter que colocar isso, aquilo. Também eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha que é muito ativa, que gosta também de receber as amigas, então ter essa área, né, a minha casa não é uma casa grande, então a gente tem que aproveitar todos os espaços, ter esse ambiente aqui fora, né, principalmente para quem às vezes não tem uma casa muito grande, é interessante porque você aproveita todos os espaços. E o legal é que quando você fez a última reforma, você ampliou o espaço de estar do gourmet. E você falou, Gabriel, eu quero um sofá aqui bonito, confortável, mas que possa sentar molhado. Molhar, exatamente. Porque eu quero que as pessoas, né, e a minha filha com as amigas, tudo se sintam à vontade. Então, na piscina, se estiver molhado, pode sentar, ou mesmo a gente, coisas práticas, coisas duráveis, mas sempre pensar no aconchego. As coisas aqui da minha casa, elas têm muita história, elas vêm comigo há 20 anos. Puxar, exatamente. Então, pode puxar, então. Pô, faz 20 anos que a gente estava conversando aqui, surgiu a brincadeira que faz 20 anos que ela fez a primeira compra na loja, quando a Elô, minha sócia, tinha... Minha mãe, sócia e mãe. Tinha a loja, e que foi o armário chinês e os 2 sofás. Exatamente. E as poltronas da Sakaro. Faz 20 anos que estão junto com você, né? Então, quando eu vim para Maringá em 2004, um ano depois, a gente alugou um apartamento, não tinha mobiliário, e a Heloísa esteve no meu consultório. Comentei com ela tinha uma loja, né? E ela falou, olha, Fabiola, eu tô com algumas peças promocionais lá. Nossa, eu tava começando a minha carreira. Eu falei, não, Heloísa, mas eu não posso investir agora, tal. Ela falou assim, não, me dá a chave lá do seu apartamento, alugado mesmo. Deu uma olhada e falou, olha, eu vou te ajudar, ó. E ela me vendeu, na época, o armário chinês, né, que é feito com demolição. Ela falou que esse armário você vai usar pra tudo, usar como bar, usar pra guardar roupas, ela falou assim, se você quiser usar até pra guardar sapato, o que você quiser. 2 poltronas da Sakaro, que na época estavam ali em promoção, e ela falou pra mim, isso vai durar pro resto da sua vida. Eu não cheguei no resto da minha vida, mas já são 20 anos. E um sofá. Então, assim, esses móveis, até quando várias pessoas vêm aqui em casa, falam, nossa, mas você ainda mantém esses móveis? Mantenho, gente, há 20 anos. Não quero me desfazer desses móveis. Já troquei o tecido do sofá 2 vezes, das poltronas também 2 vezes, mas são peças que marcam a história, né? É uma época que eu tava começando a minha vida profissional, então foi os móveis da primeira casa que eu pude falar que era minha. Então a gente vai guardando, e isso são memórias, eu acho importante. E assim, às vezes eu quero mudar, mas, gente, os negócios não estragam. Ô, Fabiola, são impecáveis. Você falou de história, você tem muita história. Você tem coleção de xícaras, você tem a coleção de relógios, você recebe muito bem as louças. Conta um pouquinho de onde vem esse apreço por... Olha, na verdade, de muito tempo, né? Quando eu tava fazendo ainda vestibular, então isso meados de 94, então vamos fazer o quê? 30 anos. Eu fui prestar vestibular e junto com meu pai em Curitiba. E daí tinha que, às vezes, aguardar horário de provas, a gente andava muito lá para aquelas ruas que tinham antiquários, né? Que é o Largo da Ordem, que o pessoal fala, né? E daí eu gostava de entrar, ver essas coisas mais antigas, nunca tinha viajado para fora. E eu sempre gostei dessas coisas antigas. E num dos antiquários, eu lembro que eu falei assim, nossa, eu adoro essas coisas, mas eram coisas muito caras. A dona da loja falou assim, olha, se você gosta de coisa antiga, sugeria você comprar essa xicrinha. Eu lembro que a xicrinha era baratinho. Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, ó, as xícaras contam histórias, você vai poder ter de várias épocas, é fácil de você carregar, é um produto mais barato. E daí eu comprei lá, fazendo vestibular, meu pai me deu as minhas 2 primeiras xícaras, uma xícara japonesa, que tá na clínica, que ela tem a foto de uma mulher no fundo, né, que é daquela
aquela porcelana mais fina, e uma outra que era uma xícara francesa, né, que tinha tinha uns 200, 300 anos. E daí eu comprei essas xicrinhas, e daí eu falava, gente, é legal, eu acho legal isso, e eu comecei a imaginar, essas pessoas dessa época, tudo, o que elas estavam imaginando quando elas usaram essa xícara? Era outro tempo. E a gente viu que teve uma aceleração muito grande a nível de mundo. Inovação, tecnologia, a gente pode falar que nos últimos 20 anos mudou muita coisa, né? As pessoas sabiam que eu comecei a viajar, né, para ir para os congressos, daí trazia uma xícara ou outra, as pessoas começaram a saber, e os meus próprios pacientes... Inclusive eu já dei, Elô já deu. Meus próprios pacientes, são mais antigos, começam a me trazer no consultório. E daí aquela coleção. E as pessoas viajam, começam a me trazer. E daí recebi até de herança de paciente que deixou pra mim. Que legal. Né, no testamento, falou, olha, eu quero que minhas xícaras vão pra Fabíola. E daí a gente vai colecionando, e hoje a coleção de xícaras tem xícaras do mundo inteiro, né? Você já contou quantas tem? Ai, não contei ainda. Mas tem muitas. Muitas. Com histórias. E daí tem várias com histórias diferentes, né? Tem umas mais modernas, tem umas que são de artistas que pintaram, tem outras que são rústicas, são artesanais. Tem uma que foi uma recente, né? Que eu comprei, que é de 1747, que é da época, é a mais antiga de todas, que foi um achado. Eu tenho uma coleção que... E também daí nisso tudo veio muita coisa da avó do meu marido. A avó do meu marido, a dona Puri, né? Ela era casada com o seu Adriano Valente, que foi prefeito aqui. Eles também tinham, ela tinha muito dessas louças. E muitas dessas louças vieram parar pra mim. Que legal. Então, daí isso também agregou mais. Aliás, não só isso, né? Que em casa... Tudo tem história aqui, tudo, né? Tem história. Isso é muito legal. É até difícil, porque assim, eu falo, gente, em casa tem muita coisa antiga. Mas não é porque... É porque a gente acabou chegando pra gente. Então, por exemplo, tem um relógio ali, antiguíssimo, tem o quê? Tem uns 100, 200 anos que tá aqui. E daí a gente vai recebendo isso dos familiares, entendeu? Essas coisas de família que vão passando. Tem muita gente que às vezes não quer dar, não. Eu preservo isso, até pra mostrar pros meus filhos que faz parte da cultura, né? Da família, da história. Eu acho tão legal, o piano aqui de casa, ele pertenceu ao avô do meu marido. Olha só. E esse piano era de um bar que existia aqui em Maringá e que o Gilberto de Carvalho tocou Maringá. Nossa! Então, são histórias, né? E eu procuro sempre juntar o novo com o velho. Então, teve o Dia das Mães o ano passado, eu peguei uma louça nova e misturei com uma louça antiga que eu herdei da minha avó. Então, fazer essas composições. E eu acho interessante porque a minha filha, né, minha mãe estava presente, a minha mãe falou, nossa, quantos natais eu já comi, usou e... a sua avó servia aqui, e agora você. Daí minha filha falou assim, sério? Mas ela servia nessa louça? Assim, o que ela servia? E daí, por causa de uma louça que estava ali, surgiu uma conversa de 2, 3 horas contando quanto que era no tempo antigamente. Então, eu acho bem bacana, e eu acho que a casa, ela tem que ter personalidade, né? E eu acho que é um desafio pro arquiteto. E aqui em casa você vai ver, tem muita vela que eu ganho também, então eu gosto muito de vela, livro, conchas, né? Eu acho que, se eu fosse escolher, eu queria morar no mar um dia. Isso é muito legal, porque assim, é óbvio que uma casa nova, recém-entregue por um arquiteto, também é uma delícia, mas o que eu gosto mais é que a Gavi, por exemplo, todas as peças têm uma história, o design, todas as peças têm uma história. Você adora Sérgio Rodrigues, você adora Bancheri. Aliás, por onde veio esse apreço por design? Não, na verdade, eu acho que é você... Justamente por ter tantas coisas que vieram aí de família, normalmente essas coisas mais antigas são coisas melhores, assim, em termos, assim, de qualidade. Então, a gente viveu um momento que as pessoas não estavam dando tanta bola pra isso. E eu acho que justamente por ter essas coisas mais antigas de qualidade boa, quando eu gosto também de manter os móveis da clínica e da casa com qualidade boa. Da clínica principalmente, que, aliás, né? A clínica a gente vai deixar para um outro capítulo. Mas, por exemplo, na clínica a gente colocou bastante cadeiras de design, porque a gente pensa não só no conforto, mas na durabilidade. É importante isso, muita gente circula lá e a gente sabe que esses móveis têm uma durabilidade maior, impecáveis. Como eu disse, por exemplo, tem essas poltronas que eu comprei da sua mãe fazem 20 anos, elas estão intactas. O sofá. Perfeito, sofá. Então, assim, eu acho que vale a pena essa história. E eu quero que os meus filhos também tenham essa tendência. Esse entendimento de saber que a gente precisa ter coisas da nossa família para nós também, assim, valorizarmos os nossos ancestrais e a própria nossa história da família. Eu quero que a Ana saiba que, por exemplo, esse sofá aqui foi um sofá que participou da infância dela, vai participar da adolescência. Não que necessariamente ela precisa levar isso pro resto da vida, mas eu quero que faça parte da história. Da lembrança mesmo. Da lembrança.
lembrança dela, né? Quando a gente serve, por exemplo, numa xícara que pertenceu à minha avó, ou minha tia-avó, ou que eu comprei numa viagem, eu acho que é importante porque eu quero que ela carregue isso. Nossa, essa xícara, a minha mãe tomava café na casa da minha avó, porque ela ia todo domingo. Então, e replicar isso, né, para as próximas gerações. Desculpa te cortar. Memória afetiva, a gente leva pra sempre, né? Exatamente. E Fabiola, mudando um pouquinho de assunto, você ama trabalhar. Sim. Você trabalha muito e às vezes me atende na clínica 7, 8 da noite. Sim. E como que você faz pra conciliar a clínica com a casa, que é essa casa maravilhosa, essa casa cheia de história, uma casa viva, isso é muito legal, que você mistura um móvel de 20 anos com uma cadeira do estúdio de bola e a gente consegue deixar isso incrível com aparador da Banqueri. Como você faz pra conciliar o trabalho com família, com aproveitar a casa? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que a gente nunca consegue 100%. Acho que a gente tenta, né? Mas eu acho que é importante nós sabermos que a nossa casa, nós temos que estar à vontade. Então, aquela coisa assim, milimétrica de deixar, esse vaso tem que estar aqui, essa coisa aqui, não. Eu acho que a casa é um vivo. Esse vaso tá aqui agora, mas daqui a pouco a iluminação mudou, tem que trocar, entendeu? Eu tenho livro espalhado pela casa inteira, então às vezes eu tô com um livro aqui, daí eu deixo ali não necessariamente precisa deixar. Eu recebi uns amigos, quero colocar uma vela. E quer usar uma xícara diferente. Exatamente. Então, assim, primeiro você se sentir à vontade, né? Eu acho que a gente precisa ter uma rotina bem estabelecida. Então, a gente precisa ter disciplina, né, Gabriel? Acordar sempre no mesmo horário, deixar tudo meio programado durante a semana, né? Quem às vezes não tem tempo, acaba fazendo mais coisa do que as pessoas que têm tempo. Porque a gente que não tem tempo é tudo milimetricamente organizado. Então, você consegue fazer um planejamento. Tendo planejamento, eu acho que dá tudo certo. E terceiro também, ter essa questão da praticidade dos materiais que você tem em casa, né? Então, por exemplo, aqui, parte da churrasqueira e a parte de fora você recebe muito, né, Fabiola? São todos produtos que são laváveis e que podem ser molhados. Então, se eu recebo uma visita, uma criança, alguém que vai derrubar uma água, derrubar tapete e tal, tudo isso é fácil de limpar. Então, não precisa ficar preocupado em relação a isso. Então, ter essa praticidade. E eu acho que o grande desafio da gente conciliar a vida de trabalho com a vida de casa é poder aproveitar o melhor das duas coisas. A hora que você está na clínica, eu me dedico integralmente à clínica. E a hora que eu estou em casa, eu gosto de relaxar, de ficar... não falar de problemas de clínica. Exatamente, de relaxar, de ler meus livros, né? Organizar minha casa, às vezes acender minha vela. Poxa, às vezes chega sexta-feira, final de tarde, encerrou a semana, né? Vai lá, toma uma água geladinha ou toma um vinho, daí liga uma velinha, fica aqui, tá escuro, deixa só as luzes. Aproveitar a casa mesmo. Né? Exatamente. Então, assim, fazer, né, pequenos gestos aí, mas que ajudam no dia a dia. Mas eu acho que o foco principal para dar conta de tudo é ter disciplina. Eu acho que a gente precisa ter foco e precisa ter disciplina. Pessoas desorganizadas, eu acho que hoje em dia não cabem mais. E Fabiola, toda vez que você compra alguma coisa nossa, você fala assim, essa é a última vez que eu vou comprar alguma coisa. E todo mês você volta. Vai entrar em mais alguma obra por agora? Não, na clínica finalizou, mas é porque assim, a clínica a gente repaginou, né? Quando eu fui pra clínica, a gente mudaram os tipos de atendimento da clínica, mudou o público, e o público era um público que queria alguma coisa mais moderna, né? As pessoas buscam ficar mais jovens, então a clínica ela tinha que também rejuvenescer, né, internamente, em termos da arquitetura. E eu acho que nós fizemos então várias reformas. A clínica duplicou de tamanho em termos de área de metragem. Mas eu vou te fazer um stop, porque nós vamos fazer um só da clínica. Tá bom. Uma coisa que eu acho super importante a gente falar, eu vejo muita gente que às vezes não sabe aproveitar a sua casa com o que tem. Então, tem muita gente que fala assim, eu quero mudar de casa, quero fazer, a hora que eu tiver numa outra casa, depois da minha reforma, eu vou receber as pessoas. Gente, eu acho que dá pra gente receber todo mundo muito bem. Eu acho que é mandatório, a pessoa tem que se sentir bem na sua casa. Sim. Eu tava até comentando que esses dias uma conhecida minha inaugurou a casa, e daí, na primeira vez que ela chamou as pessoas, uma mesinha manchou e quebrou, o sofá manchou, daí eu falei assim, mas como você recebeu todo mundo, você não viu que o tecido não era? Não era apropriado? Ela falou assim, não vi. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar uma casa confortável pra gente, funcional, mas também pras pessoas que vão frequentar. Porque eu acho que as pessoas têm que se sentir bem na sua casa. Então, aqui em casa todo mundo sabe, agora que as pessoas tirem um sapato, elas fiquem descalças, elas se sintam à vontade.
vontade. Ah, não tem problema, não vou colocar um copo porque vai manchar, não. Já veio correndo com porta-copo? Não existe. Aqui em casa não se usa porta-copo, entendeu? A gente já fez, tudo pra, se quiser deixar, né? E valorizar, honrar o seu passado. Não precisa, assim, eu acho que o desafio do arquiteto é juntar as peças de história das pessoas que tem de família, com coisas muitas vezes novas. Todo mundo quer renovar, a gente tá com esse sentimento, ainda mais a gente que vai aí envelhecendo. Eu lembrei de uma coisa, quando a gente foi fazer a última reforma aqui, que foi acho que você fez a última reforma do Avanço do Gourmet, você falou, Gabriel, mas eu quero usar o meu sofá de capa que tem uma história junto comigo. Exatamente. E nós usamos. Exatamente, tem um sofazinho ali que é de 2 lugares, branco, e que eu gosto muito dele, eu acho ele muito confortável. Toda vez que eu preciso ler alguma coisa, ou que eu tô cansada, é ali que eu vou. Que legal. Não tem um cachorro que tem lá o gato, então, o meu é ali. E eu falei assim, não abre mão desse sofá. Ah, mas esse sofá não tá combinando aqui, ele tá no meio da casa. Eu falei, mas ele vai ficar aqui. Mas não fui eu que falei isso, não. Daí você falou assim pra mim, Fabíola, olha, esse sofá aqui, talvez a gente precise mudar, não vai ficar aqui. Ele falou assim, então tá, então se for ficar vamos aqui... Vamos colocar aqui nesse canto. Vamos colocar aqui, vamos colocar essas almofadas pra quebrar, tal, não sei o quê. Eu falei, então tá, senão me tira meu sofá daqui. E é isso, acho que a gente vai construindo histórias, né? E no meio do percurso, a gente vai agregando o novo produtos e o antigo, né? Legal, Fabíola, obrigado pelo bate-papo. E próximo na clínica. Exatamente, tá? Ah, mais uma coisa. Você falou de coisas antigas e de viagens. Toda vez que eu viajo, eu gosto de levar uma lembrança. Não necessariamente uma coisa específica, mas sempre tem uma bandejinha que às vezes você compra ali na lojinha, que às vezes você nem dá tanto valor, mas ali uma bandejinha da cidade, ou às vezes um reloginho de parede, ou às vezes um calendário. Uma pecinha de decoração. E é interessante, porque às vezes um dia que a gente tá muito cansado, às vezes eu bato o olho e falo, gente, isso daqui eu comprei quando eu tava em tal lugar. E daí você refresca a sua memória, nossa, que bacana. Então eu acho que isso faz parte também da nossa identidade, faz parte da nossa história, colecionar momentos, né, de viagens, mas momentos de família, igual eu tava falando, o Gabriel falou das xícaras, né, tem muitas xícaras ali que são histórias de família, são histórias de pacientes, né, eu tive uma vez uma paciente que me trouxe sua mãe. Aí, Lô. Ela trouxe ela foi pra Rússia. Sim. Essa história é doida. Ela foi pra Rússia e me trouxe uma xícara toda colada. Daí ela falou assim, Fabíola, essa xícara aqui, ela tá toda colada. Daí eu falei assim, nossa, legal, tal, não sei o que. Ela falou, eu comprei no antiquário, eles colaram ela inteira, porque ela fez parte, talvez, da Revolução Russa, né? E daí eu comprei no antiquário e eu estou aí te presenteando. E a xícara é toda quebrada, toda colada. Então, assim, são histórias, né? Então, você vai se imaginando naquele lugar, aquelas pessoas, e o passado muitas vezes ajuda a gente a valorizar os caminhos daqui pra frente. E é que assim, o nosso dia a dia é tão corrido, né? Tá tão insano que Sim. as casas têm que contar a história. E as casas têm que ser funcionais e relaxantes. Você chegar numa casa e falar assim, nossa, esse sofá, ele é bonito, mas ele não é prático. Ah, eu não posso tomar uma água aqui porque se cair vai manchar. Ah, eu não posso colocar esse copo aqui, ele não vai aqui porque vai manchar. Ah, eu tô cansada, mas eu vou pegar. Quando você começa a ter esse cheiro de dedos na sua casa, você não vai relaxar. Teve uma vez que eu vi uma matéria dizendo que as casas que tinham muitas pontas, a pessoa ficava induzida e achava que sempre ela estava em constante perigo, Ela não desligava. Quando você não tem tantas quinas, você tem lugares mais abertos, você relaxa mais. Então, vendo que a casa, ela deve influenciar muito mais do que a gente pensa. Até o aroma, né? Sim, o aroma, a luz, a temperatura. Por exemplo, no quarto, é muito legal, eu sempre tenho um sprayzinho de lavanda. Eu sempre deixo ali do lado, né? No meu quarto das crianças. Então é uma prática que todo mundo pode ter. Você espirrou ali, vai dar uma relaxada. Mas é isso, eu acho que a nossa casa, ela tem que ter a nossa cara e ela tem que ser viva. Ela não vai estar sempre 100% impecável, arrumada, tudo. Constante evolução. Assim como a nossa vida, né? Exatamente, assim como nossa vida. Legal, obrigado. Obrigada a você. E vejo vocês na próxima Casas que Contam História.